A história começa assim. Nos anos 50, uma marca americana lançou algo que parecia extraordinário. Uma mistura de bolo pronta que só precisava de água. Eles tinham certeza de que seria um sucesso. Mas você acredita que ninguém comprou? Depois de muita pesquisa, eles descobriram o porquê. Era fácil demais. E as donas de casa sentiam que se elas não colocassem nada de si naquela receita, aquele bolo não era de verdade. Se sem esforço faltasse amor. Então a empresa fez uma coisa meio maluca. Tirou o ovo da mistura e lançou uma nova campanha. Adicione um ovo você mesma. Só isso. Um único gesto. E aí, as vendas explodiram. Porque no fundo, todo mundo só queria sentir que eles tinham feito parte. E quando eu ouvi essa história de novo, alguma coisa clicou. Por quê? Talvez o motivo de você ainda não saber quem você é não é porque você tá perdida, mas porque até hoje você vive seguindo receitas prontas, tentando caber no molde de outras pessoas. E enquanto fazia tudo pra agradar todo mundo, lá dentro parecia que você não tava ali. Como se estivesse vivendo dentro de um personagem. Uma versão sua que foi criada pra caber. Descobrir quem você é não tem a ver com seguir uma fórmula. Tem a ver com participar da sua história. Com trazer ingredientes que só você pode trazer. E olha, eu queria muito dizer que é só um ovo, mas não é. São ingredientes que vêm de dentro. E hoje você vai descobrir quais são eles. Os 4 ingredientes que estavam faltando na sua receita, que podem transformar a forma como você se enxerga. Não são regras, são pistas. Quando você aplica elas na sua história, é aí que tudo começa a mudar. Primeiro ingrediente: você é muito mais que a sua dor. A gente aprende desde cedo a se ver pelas nossas cicatrizes. Eu sou a que nunca termina o que começa. Eu sou a que sente demais. Eu sou a que sempre se sabota. Você também já se sentiu assim? Como se tudo que você é fosse só um resumo do que deu errado. Como se, em vez de se descobrir, você estivesse se colecionando em pedaços. Como se a sua identidade tivesse virado só um reflexo das suas dores. Porque isso também aconteceu comigo. Por muito tempo, tudo que eu conseguia enxergar sobre mim era só a minha bagunça. As coisas que estavam erradas sobre mim. As ideias que eu comecei e nunca terminei. Os vídeos que eu gravei e nunca postei. As promessas que eu fiz pra mim mesma e nunca cumpri. E tudo aquilo começou a colar em mim como se fosse a minha identidade. Eu olhava no espelho e era só aquilo que eu conseguia enxergar. Não era só mais uma coisa que tinha acontecido comigo ou momentos em que eu tinha me decepcionado. Tinha se tornado quem eu era. Mas aí, algo dentro de mim começou a me levar para uma reflexão. Uma reflexão que hoje não é só minha. Porque só o fato de você estar aqui me ouvindo já diz muito sobre quem você é. Se você não fosse definida pela sua dor, quem você poderia começar a ser hoje? E se você não for o que te feriu? E se, na verdade, você for quem sobreviveu? Quem escolheu voltar? Quem ainda acredita que vale a pena tentar. Só de você estar aqui, você já deu o primeiro passo. Só de você já ter deixado essa pergunta entrar aí na sua cabecinha, entrar na sua alma, você já deixou esse primeiro ingrediente ali, ó, fermentar. Mas, calma que tem mais. Porque agora que você começou, minha querida ouvinte. Não, eu não vou deixar a senhora parar aqui. Não. Porque o próximo ingrediente, ele pode até parecer simples. Tipo um negocinho assim, meio arroz com feijão. Mas quando ele entra na receita, é aí que a sua transformação começa a ganhar gosto de verdade. Segundo ingrediente. Seu valor está no processo, não no resultado. Às vezes a gente acha que só vai se sentir valiosa quando tiver tudo pronto, tudo resolvido. Quando já estiver curada, quando já conseguir ser consistente, quando finalmente se encontrar. Mas a senhora me permite, assim, me dá uma licencinha para te contar um negócio que mudou a minha caminhada? O valor não se constrói quando a gente chega no resultado. O valor se constrói no processo. Eu achava que eu precisava ser perfeita para começar. Por exemplo, que o primeiro vídeo dessa nova fase aqui do canal, que eu demorei tanto tempo para voltar para este YouTube, que ele precisava ser assim, absolutamente perfeito, digno de produção de Hollywood. Que ele tinha que justificar todos os anos que eu passei longe daqui, desta internet brasileira, mas na prática, ele não foi bem assim. O meu primeiro vídeo de volta aqui no YouTube
de Brasil foi postado no dia 15 de maio de 2025. Mas essa história, senhora, querida ouvinte, ela começou, muito antes. Eu comecei a pensar nesse vídeo lá em outubro ou novembro de 2024. Na verdade, até um pouco antes, mas assim, oficialmente, outubro ou novembro de 2024. E escrevi o roteiro em dezembro. Gravei esse vídeo finalmente em fevereiro. De fevereiro até maio, eu editava, mexia, gravava, regravava, sempre achando que ainda não estava bom o suficiente. E aí no dia 12 de maio, eu ainda não tinha planos do dia certo de postar esse vídeo, tá? Mês que vem eu posto, mês que vem eu posto, mês que vem eu posto. Dia 12 de maio era o quê? Uma segunda-feira. Era de manhã, eu estava fazendo meu devocional, triste, chorando, tomando meu café que tava aguado de tanta lágrima que tinha naquele café. Eu tava me sentindo sozinha, muito perdida, porque quando a gente tá sonhando e a gente não compartilha o nosso sonho com ninguém, a gente só fica vivendo aqui dentro da nossa cabeça, tentando fazer aquele sonho ficar perfeito, a gente fica muito sozinha, a gente começa a achar assim, gente, será que isso é só da minha cabeça? Será que isso nunca vai existir na realidade, que eu tô perdendo tempo, que eu tô perdendo dias preciosos da minha vida? Isso nunca vai acontecer. Por que eu tô passando meses, semanas editando esse vídeo que ninguém nunca vai ver? Quem sou eu pra achar que esse vídeo vai fazer alguma coisa que vai transformar a vida de alguma pessoa? Ninguém se importa com isso. E por que eu não consigo tirar essa ideia do meu coração de voltar pro YouTube no Brasil, de voltar a fazer conteúdo em português? Tô com meu blog nos Estados Unidos, escrevendo em inglês, fazendo meu dinheirinho, tá tudo certo. Pra que eu vou me enfiar de novo em fazer conteúdo em português? Qual a razão? Por que eu não consigo parar de pensar nisso? E aí, quando eu tô nesses momentos onde eu tô me sentindo muito confusa e muito ansiosa, e os meus pensamentos, eles estão muito mais rápidos do que eu consigo computar, eu sento e eu escrevo. Porque eu não consigo, tão rápido que eu não consigo nem orar. E eu tenho um caderno aqui, que foi onde eu escrevi isso, que eu vou compartilhar com a senhora. Inclusive, esse caderno tá aqui, tá lá embaixo. Deixa eu pegar esse caderno que eu vou ler exatamente aqui pra senhora. Achei o caderno, vamos lá. Aí no dia 12 de maio, eu escrevi assim: porque eu me sinto tão triste. Cara, que vontade de dar um abraço em mim nesse dia. É como se eu estivesse fazendo tanto esforço, investindo tanto tempo, mas nunca achando que é suficiente. Será que vai dar certo? Gravo, crio, edito, mas eu nunca mostro pra ninguém. A única coisa que me mantém encaminhando é me apegar que Deus tem um propósito, que Ele está cuidando e guiando cada pequena parte desse processo. Que as palavras e promessas dele sobre a minha vida são reais, que Ele tem uma lição e um propósito nisso tudo. Mesmo sem entender ou gostar, eu não estou sozinha. O meu Pai vê pra onde Ele está me levando. E eu lembro que depois de escrever isso aqui, eu fechei os olhos e eu senti muito forte no meu coração: posta esse vídeo na quinta-feira e confia em mim. Então eu postei quinta-feira, 15 de maio. E aquele vídeo, aquele mesmo que eu quase não mostrei pra ninguém, foi o vídeo que colocou o meu canal no mapa. Em menos de uma semana, ele passou de 10 mil visualizações. Pode não parecer muito pra muitas pessoas, e eu sei que ainda tem muita coisa pra esse canal crescer, mas foi aquele vídeo que trouxe muitos de vocês pra cá. E foi o início oficial dessa nova estação linda e cheia de fé na minha vida. E agora, eu quero te convidar a parar e desacelerar os seus pensamentos um pouquinho também. Respira fundo, se centra aí, aonde você estiver. Pega uma xícara de café, uma xícara de chá, pausa um pouquinho. Pega papel e caneta ou abre o bloco de notas do seu celular. E da mesma forma que eu coloquei em palavras todos aqueles pensamentos que estavam correndo tão rápido na minha cabeça, que só estavam fazendo com que eu me sentisse agitada e ansiosa, faça isso agora. Eu comecei escrevendo: hoje eu estou me sentindo tão... Então eu quero que você comece assim: hoje eu estou me sentindo tão... E se permite escrever, sem um destino final. Muitas vezes, quando nós não temos um destino final, Deus, o universo, ou o que quer que seja que você acredita, ele finalmente tem espaço para nos guiar para onde ele sempre quis que nós fôssemos. Então, só se permita escrever e visualizar como você está se sentindo hoje. Quase como se você tivesse um diagnóstico do que tá aí dentro de você. Porque quando a gente consegue colocar em palavras, a gente consegue perceber, muitas vezes pela primeira vez, a beleza
no processo, que estava passando desapercebida porque a gente estava tão apegada no resultado que ainda não estava aqui. E agora que você está conseguindo olhar para si mesma e para o seu processo com mais amor e mais carinho, é hora de eu te contar uma verdade que é um pouco desafiadora. Mas olha, assim que você ouvir essa verdade e você entender essa verdade e levar ela pro coração com tudo, ela também vai ser uma das coisas mais libertadoras que você vai escutar nesse processo. Terceiro ingrediente: você precisa participar da sua história. Chega um momento da caminhada que a gente já entendeu, já refletiu, já percebeu algumas coisas, mas ainda assim a gente se sente travada. E você sabe qual o motivo disso, querido ouvinte? É porque a gente ainda tá tentando se descobrir pelo lado de fora. Observando, analisando, planejando. E não tem nada de errado com isso. O problema é quando a gente tá usando essas coisas para evitar se envolver de verdade com o processo. Porque a verdade é que você só vai descobrir quem você realmente é quando você começa a se colocar dentro da sua própria história. Não como quem espera o roteiro perfeito, mas como quem decide participar. Como quem se entrega, mesmo sem ter certeza de onde isso vai dar. Eu demorei muito tempo pra perceber que perfeccionismo, esse negócio de ainda não tá bom o suficiente, não era qualidade. Era só uma forma bonita de ficar tentando reescrever a minha história do lado de fora. Como se eu pudesse consertar quem eu era, sem me envolver com quem eu sou. Nossa, falei um negócio profundo agora, hein? Vamos voltar. Como se eu pudesse consertar quem eu era, sem me envolver com quem eu sou. Momento interpretação de texto agora. Como se eu pudesse me preparar tanto, mas tanto, que eu não precisasse me arriscar de verdade. Mas a verdade é que tem coisas que a gente só descobre no fazer. Tem partes suas que só aparecem quando você se posiciona dentro da sua história com o que você tem hoje, mesmo que você ainda não tenha todas as ferramentas. Então, deixa eu te perguntar, o que é que você ainda tá esperando para começar? Qual é a história que você continua se recontando para justificar que você ainda não começou? ai, mas ainda não é o momento certo. Não, o que você não entende é que eu sou muito inconstante, eu sempre paro. Não, eu já tentei isso e aí eu estraguei. Se eu fizer isso agora de novo, eu tenho certeza que eu vou estragar de novo. Minha querida ouvinte, vamos ser sinceras, vamos ser mocinhas sinceras aqui. Porque pode ser que o que tá te travando hoje não seja falta de clareza, mas apego demais a uma história antiga que já não te serve mais. E isso que eu tô te falando aqui tá te ofendendo levemente porque tá assim, meu Deus, você tá falando um negócio que tá parecendo um pouco verdade demais aqui. Você precisa assistir um vídeo que eu deixei aqui separado para a senhora. Filha, esse vídeo vai te ajudar a resolver essa questão de uma vez por todas. Ele vai te mostrar por que essas histórias continuam segurando a sua identidade no passado. E como você pode finalmente sair desse ciclo e começar a se enxergar de verdade. Abre ele agora em outra aba e já deixa ele, prontinho para ser o próximo vídeo que você vai assistir. Esse é o terceiro ingrediente. Você precisa participar da sua história. E eu sei que dá medo. Porque às vezes participar da sua história significa abrir mão de uma história que você se acostumou a viver por muito tempo. Uma história que você vivia para agradar os outros, mas que não era sua. Mas me escuta com carinho, porque essa parte é muito importante. Não adianta você querer descobrir quem você é de verdade e ser participante ativa da sua história se você ainda tá tentando caber na receita dos outros. Ah, agora eu botei o dedo na ferida, né? Você, mocinha agradadora de plantão que fica vivendo pros outros. Calma, que eu tô aqui pra te ajudar. Quarto ingrediente. Você não foi feita pra caber na receita dos outros. Quando a gente começa a buscar de verdade quem a gente realmente é, uma das primeiras barreiras que aparecem é a tentação de caber. Caber na caixinha de filha perfeita, caber na caixinha de aluna nota 10, caber no papel daquela que não decepciona ninguém. Mas posso te contar um segredo? Chega mais. Caber não significa pertencer. E agradar todo mundo é o caminho mais rápido pra se perder de você mesma. Eu lembro de uma vez que eu tirei 8,5
meio numa prova de matemática. Eu lembro que eu tinha estudado muito. Eu me esforcei de verdade. E mesmo assim, eu chorei. Eu acho que eu tava na 3ª ou na 4ª série e eu chorei tanto, mas tanto, que a professora teve que me pegar no colo. Da série, é por isso que as crianças faziam bullying comigo. Por causa dessas coisas. Ela olhou nos meus olhos e perguntou: por que você tá chorando? Você tirou 8,5. E eu, em meio a soluços, respondi: porque eu não tirei 10. O meu único trabalho como criança é estudar. O meu pai vai ficar muito triste comigo. Gente, contar essas histórias é muito difícil. Eu tenho que gravar esses vídeos, tipo, no dia da terapia. É muito difícil contar essas histórias, meu Deus. E assim começa o medo de decepcionar. A sensação de que qualquer coisa abaixo da perfeição é fracasso. A ideia de que o amor dos outros depende do nosso desempenho. Como se cada escolha sua tivesse que passar pelo filtro. Será que isso vai desapontar alguém? Talvez você também tenha crescido ouvindo que ser certinha e não dar trabalho era sua maior qualidade. Ou tentando não ser estranha demais, engolindo o que sentia para não parecer ser dramática. E hoje você tá cansada, não de viver, mas de interpretar. Teve um vídeo que uma de vocês comentou: eu sinto que eu tô sempre lendo um roteiro na cabeça quando eu falo com alguém. E teve outro comentário que vocês fizeram que eu também achei muito interessante: eu me perdi tentando agradar gente que nem sabia quem eu era. Interessante, muito interessante. E tem uma coisa que você precisa saber sobre esse processo. Quando você decide parar de tentar caber na receita dos outros, vai chegar uma hora que você vai decepcionar alguém. Pode ser alguém que você ama. Pode ser alguém que sempre te colocou em um papel que você não quer mais ocupar. E isso é desconfortável, mas também necessário. Porque quem realmente te ama e quem vale a pena manter na sua vida vai continuar mesmo depois do desconforto inicial. Vão existir conversas, vão existir ajustes, talvez até algum afastamento temporário. Mas essa é a palavra-chave: temporário. Mas os relacionamentos saudáveis vão encontrar espaço para florescer de um jeito novo. Sabe quando uma planta cresce demais e o vaso onde ela tá já não serve mais? Quando isso acontece, ela precisa passar por um processo que a gente chama de replantagem. Porque se a gente não fizer isso, as raízes começam a ficar sufocadas. E para continuar viva, a planta precisa ser transferida para um espaço maior. Tem relações que vão passar por esse replantio. Elas vão continuar, mas de outro jeito, com mais espaço, com mais verdade. E outras vão embora, porque não vai ter mais lugar para elas no seu jardim. E como eu te disse naquele vídeo que eu quase não postei, você vai virar repelente de gente que não presta. E isso, minha querida ouvinte, é uma das melhores coisas que podem acontecer. Porque, no fim das contas, aquela história do ovo lá no começo nunca foi só sobre a receita. Era sobre pertencimento, sobre fazer parte, sobre sentir que a sua presença importa naquilo que você tá construindo. E talvez, até hoje, você só tenha vivido como alguém que só adiciona água, tentando não atrapalhar, sendo fácil de agradar. Mas agora é hora de colocar ingredientes que só você pode trazer. De participar da sua história com tudo que você é, com coragem, com verdade, com intenção. Porque escolher por você não é egoísmo, é um ato de descobrimento. E também um reencontro com a sua versão mais pura, mais autêntica, com a sua versão que sempre existiu e só tava esperando um lugar seguro pra aparecer. E se você chegou até aqui hoje, comenta o nosso emoji secreto do vídeo de hoje, que é esse ovinho. É assim que eu vou saber que você faz parte do time das que terminam e que começam e que você chegou comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não faz parte oficialmente do nosso clubinho aqui no YouTube, meu Deus, o que você está fazendo da sua vida? Já se inscreve no canal e ativa o sininho. Desse jeito, quando a gente chegar em 100 mil inscritos, você vai poder jogar na cara de todo mundo que você estava aqui antes de virar modinha, tá? Quem avisa, amigo é. Se você ainda não abriu em outra aba o vídeo sobre como parar de viver dentro das histórias secretas que te travam, é a sua chance de fazer isso agora. Ele vai aparecer em algum lugar. Eu tô muito orgulhosa de você por ter dado mais um passo pra construir a sua vida dos sonhos. Te vejo logo logo. Tchau, tchau!